Uou, salve galera, muito boa noite para você que está conectado com a gente na Record News Santa Catarina. Sou Marcelo Cabral e esse é o Conexão ND que está na área para a gente falar hoje de esporte universitário. Estou recebendo hoje o presidente da FCDU, Federação Catarinense do Desporto Universitário, comendador Manuel Rebelo, também superintendente da federação, professor Edson Roberto de Souza. Presidente, muito boa noite, legal demais receber vocês. Já quero fazer aquela pergunta de abertura, né? O que é a FCDU? É uma instituição responsável pelo esporte universitário em Santa Catarina. É isso, professor? Boa noite. Boa noite, Mancha. Boa noite, professor Edson. Então, um prazer muito grande. E boa noite à audiência do programa ND. Olha, a FCDU é que fomenta o esporte universitário tanto em Santa Catarina, participa dos eventos nacionais e eventos internacionais. E estamos, nesse ano, completando 79 anos de fundação. Legal. Professor Edson, Federação Catarinense responde à Confederação Brasileira do Desporto Universitário, CBDU, que é vinculada à FISO, Federação Internacional, que é ligada ao Comitê Olímpico. Confere, então existe um esporte universitário internacional, é isso? Claro, sem dúvida, né? A organização inicial se dá em termos de Estado, depois nós temos a representação a nível nacional, através dos Jogos Universitários Brasileiros e competições promovidas pela FCDU, e a partir disso os nossos atletas e equipes que se despontam nessas competições participam de eventos internacionais. E recentemente, né, nos Jogos nos FISU no México, tivemos um belíssimo resultado que o nosso voleibol da UniOeste Chapecó foi campeão dos Jogos Universitários da FISU, né? E a Uniplac também, que foi campeão no futsal feminino. O futebol feminino. Representando algumas imagens aí de competições internacionais, essa é um pouquinho mais antiga, mas está ali a CBDU e está ali também os atletas de Santa Catarina defendendo o Brasil. Legal demais, futebol feminino. Depois a gente fala futebol feminino, o professor Edson tem uma curiosidade, superintendente da FCDU, mas também presidente do Avaí Kinderman, que é o futebol feminino do Avaí, representa Santa Catarina, representa o Brasil nas competições, né? E nós estamos tentando ajustar o calendário para que o Avaí Kinderman possa disputar o JUBS de futebol agora em maio, em Curitiba, que temos grandes chances de sermos os campeões brasileiros no futebol universitário brasileiro. Legal demais. Presidente Rebelo, o esporte universitário, talvez com exceção do futebol, é um grande caminho para o esporte profissional, né? Muita gente que passa pelo universitário, daqui a pouco está disputando aí o esporte, defendendo o país, defendendo seus clubes. Sim, o esporte universitário não só é a formação do cidadão, hoje os estudantes universitários de hoje são os futuros engenheiros, médicos, advogados e políticos do futuro. Então, o esporte universitário abre o caminho para esse pessoal, para entrar no campo profissional no futuro próximo. Então, é muito importante essa participação. E nós começamos, vale ressaltar, Mancha, que nós iniciamos a federação foi fundada em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. E desde lá foi luta, foram glórias. E até hoje nós continuamos disputando os nossos jogos, sempre com o apoio do governo estadual, através da FESPORT, e isso nos dá muita credibilidade. Eu gostaria de completar, Mancha. Sim, a FCDU tem, né, buscado promover desenvolvimento humano aos nossos atletas das demais instituições universitárias do Estado. Mas além desse desenvolvimento humano com o atleta dito normal, a FCDU tem dado oportunidades enormes aos para-atletas, né? E nós tivemos esse ano uma representação muito grande em Brasília e conseguimos ser os campeões no paradesporto do atletismo. Então, nossos atletas no paradesporto do atletismo realmente tiveram uma capacidade, uma resiliência, uma vontade determinada de vencer, que foi assim, uma coisa muito marcante. Tanto é que nós temos um atleta, né, o professor Rebelo, o Vinícius Galafassi, que transformou todo esse processo de construção da carreira dele no atletismo como trabalho de conclusão de curso de enfermagem na Unisul. Ah, legal. Então foi um grande exemplo e o que a gente mais vê desses para-atletas é a determinação e a resiliência, a superação, né? O Vinícius fez um vídeo, estilo documentário, não foi? Exatamente, foi o TCC dele, foi o vídeo, né? Muita gente que a gente vê hoje defendendo o Brasil, até nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paradesportivos, passou pelo esporte universitário. Sem dúvida.
sem dúvida. Ô Mancha, vale ressaltar também que o seu Hélio Milton Pereira, que foi presidente da FCDU em 1952, ele deixou um legado muito grande para nós. Então ele conta a história, ele foi advogado, economista e também jornalista, e tem muitos recortes da época de 40 e 50. E as dificuldades que eles tinham na época de participar, por exemplo, em 52 eles participaram de jogos em Recife, onde foram de ônibus até o Rio de Janeiro e de lá pegaram um navio. Muitos desistiram No caminho? No caminho, até por conta do tempo que levavam. E ainda tinha que passar na Bahia para pegar a delegação da Bahia, que aí foi só batucada, foi só festa. Então hoje, a gente pode dizer que de 2 décadas para cá mudou-se essa ideia de que o esporte universitário era só festa. Então hoje nós somos representados não por uma seleção catarinense, mas pela instituição que disputa os Jogos Universitários Catarinenses e representam as suas instituições. E a base do universitário é a equipe que disputa os Jogos Abertos em Santa Catarina. Então, legal. Hoje, nós temos assim umas equipes coletivas muito boas no esporte universitário. Tanto é que a Federação Catarinense e São Paulo são os dois únicos estados que estão na primeira divisão nas modalidades coletivas. Como acontece na Série A, B e C, entendi, nós somos da primeira divisão no esporte universitário, com exceção do futsal masculino, que esse ano vamos procurar trazer para a primeira divisão desses jogos. Legal. E a nossa disputa sempre é muito acirrada entre nós e São Paulo. Tanto é que nos últimos 15 anos ficamos sempre entre os 5 primeiros colocados no Brasil. Legal. E próximo aos 79 anos de FCD, hoje tem que registrar aqui essa mudança conceitual, né, que o Rebelo colocou muito bem. Antigamente era feito seleções das várias universidades, hoje é a universidade campeã que representa. E como o atleta ele tem uma vinculação muito forte e recebe bolsas de suas instituições, mudou a responsabilidade, né, no processo de participação. Pode completar, professor, pode completar. E aí o nível de seriedade é muito... eles disputam com muito profissionalismo, tá? Então, realmente, a gente não tem mais essa preocupação de festa, a delegação vai, concentra-se e vai realmente para competir, né, em alto nível. Queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Quem é o grande incentivador do esporte universitário hoje no mundo? É os Estados Unidos? A gente vê muito nos filmes, a gente assistia aquele filme na sessão da tarde, lá à tarde, a história do jogador que ganha bolsa no time de basquete, no time de futebol americano. Como é que funciona no Brasil isso, essa história das bolsas para os atletas? Na verdade, as instituições, quando descobrem os atletas, né, nos cursos que eles frequentam, é criado todo um processo de fomentação para bancar e disponibilizar tempo para que esse menino, além de estudar, ele possa também treinar, né? Entendi. Só que nos Estados Unidos existe uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, as próprias universidades que vão descobrir esses valores e já descobrem na base e investem, né? As universidades é que trazem esses atletas para a sua própria instituição. A nossa não, descobre na própria instituição e a partir daí faz o processo, né, de manutenção do atleta. Mas assim ainda nós temos que crescer muito ainda. Hoje nós já temos bolsa, tanto a nível municipal como a nível estadual e nível nacional, né? Nós já temos bolsa para os atletas que se despontam a nível olímpico. Então nós temos essas 3 bolsas e são cumulativas. Você não precisa desistir de uma bolsa local para pegar nacional. Então, hoje o atleta está um pouco melhor protegido. Tem todo esse processo motivacional, né? Além da instituição, tem a Bolsa Estadual e a Bolsa Nacional, né? Mas eu gostaria de frisar aqui, nesses 79 anos que a federação está chegando, essa mudança também de gestão, né? Hoje, né, por estar na frente do Rebelo, o Rebelo me convidou para ser superintendente em 2018. Eu já tinha tido uma participação muito grande na FCDU, mas depois eu me afastei. Mas de todos os cargos de gestão esportiva que eu abracei na minha vida, esse tem sido mais fácil. Por que mais fácil? Pela competência do nosso presidente, que é o referencial, é o divisor de águas na FCDU, e sobretudo pela excelente diretoria que nós temos. Pessoas competentes, pessoas que fazem um trabalho voluntário, ninguém ganha nada com esse trabalho na FCDU, e todos se dedicam muito para que a FCDU seja muito bem representada a nível nacional. São abnegados e são voluntários. Isso aí que é muito importante, toda a minha diretoria. Sem essa diretoria, não teríamos todo esse sucesso. E tanto é que hoje é considerado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário como referência nacional.
E tudo isso a gente tem que agradecer e agradecer às instituições de ensino, que são as nossas grandes parceiras, e o governo do Estado, que sempre tem nos apoiado, tanto financeiramente, e agora, pela primeira vez, no ano passado, nós fomos contemplados com os eventos, tanto a nível estadual como a nível nacional, do calendário oficial do governo do Estado, por meio da FESPORT, e quem intermediou isso aí foi o Conselho Estadual de Esporte. Que legal. Presidente, existe um incentivo semelhante ao norte-americano aqui? É para determinados atletas ou é para equipe, por exemplo? Tem uma equipe de basquete, todos ganham a bolsa ou são alguns atletas, outros jogam porque curtem o esporte, porque são atletas? Não, aqui as bolsas, assim, até é estranho, né? Porque nós vamos ser homenageados com um atleta de handebol e essa seletiva é feita pela própria, uma comissão da CBDU e pelos próprios árbitros. Nem todos, a equipe campeã na modalidade coletiva recebe bolsa. Entendi. Então eles fazem uma seleção para distribuir 12, 14 bolsas. E é interessante esse ano que o nosso atleta de handebol, que vai ser homenageado em Brasília, dos melhores do ano, não foi contemplado com a bolsa. Então, as coisas assim que às vezes a gente até não entende, né? Mas, de qualquer forma, todos os atletas das modalidades individuais, primeiro, segundo, terceiro colocado, recebem a Bolsa Nacional. Já as coletivas é uma seletiva feita pela própria CBDU, uma comissão que tem lá, e pelos árbitros. Legal. Santa Catarina fechou 2022, mais uma vez, o presidente confirmou para a gente, entre as melhores federações do país. Conta um pouco para a gente como é que foi o ano passado. O presidente teve até um título, Delegação de Ouro. Que título é esse? Exatamente, essa Delegação de Ouro, esse título foi implantado em 2019 e só três estados receberam até hoje, Pernambuco, Ceará e esse ano Santa Catarina. É pela disciplina, não só dentro das quadras, mas fora das quadras, o relacionamento com as pessoas, o fair play. Então, tudo isso é avaliado, a própria condição no hotel, a disciplina em si. Então, Santa Catarina, esse ano, recebeu a Delegação de Ouro. E também fomos contemplados, mas com o título da Comenda do Estado. Então, vou falar aqui, o presidente já está adiantando, está dando spoiler. Então, vou falar, ano passado o senhor virou um comendador, a FCDU foi agraciada com a Comenda do Mérito Desportivo pelos serviços prestados ao esporte universitário. Falei certo? Certíssimo. Comendador ele já era, agora foi a FCDU que recebeu a comenda. Tá certo. Tá aí, ó, tá aí as imagens, ó. Como entidade jurídica, nós tivemos a honra de receber o título que é concedido pelo governo do Estado, a comenda que nós recebemos de uma forma muito honrosa. Isso aí foi uma alegria muito grande. Um detalhe aqui nas imagens que a gente está vendo, professor, o presidente fica muito bem terno, hein? Alinhado ali, ficou muito bem. Tá o Bion ali do lado também, tô vendo ele ali. É italiano, não? Não é fraco homem, não. Tá certo, legal demais. Professor Edson, como funciona para participar de uma equipe universitária? Claro que o camarada tem que estar estudando na universidade, né? Numa instituição de ensino superior. É por aí? Na verdade... Tem que gostar de esporte e tal. Isso. Assim, os cursos de graduação de cada universidade, no caso a UFSC, os cursos têm suas atléticas, né? As atléticas realizam competições dentro dos próprios cursos e, tendo uma secretaria de esportes apoiando, ela também está ali observando para descobrir novos valores. Então é feita a equipe de cada modalidade da universidade e, a partir daí, se inicia o treinamento visando a disputa de jogos universitários catarinenses. O processo é mais ou menos esse, tá? Presidente, todas as instituições de ensino têm esporte ou não tem? A maioria. Depende da modalidade, depende... É a maioria, mas... não são todas? Pode-se dizer que todas, de uma maneira geral, não tem. E hoje nós temos 16 instituições que são filiadas à federação. Aquelas que não são filiadas também podem participar como vinculadas. Então, a gente abre toda a federação para receber os atletas e para que novas instituições venham se filiar. Então, é importante essa abertura para que todo atleta universitário possa participar dos nossos eventos. É isso que nós queremos para nossa juventude. O professor Edson citou a UFSC, mas eu sei que o pessoal do Oeste participa muito. Região do Vale também, o handebol muito famoso ali na região de Itajaí. Quais são as universidades que mais apoiam o esporte
Depende da modalidade, claro, né? Tem universidade que é mais próxima de uma modalidade, outra de outra. De uma maneira geral, nós temos hoje a Unisul, que apoia o esporte universitário com bolsas, inclusive, a UNOES, que apoia muito também, a FURB, a Univille, a Unichapecó. A gente não pode até... esquecer de alguma aí. Para não esquecer, mas de uma forma geral, hoje nós temos mais de 400 atletas universitários que recebem bolsa das suas instituições. Vem aí um projeto do governo, inclusive, para dar bolsa a todos, não só atletas, mas para todos os alunos universitários. Né? Mas em termos de participação nas várias modalidades oferecidas, hoje a Universidade Federal e a UDESC são as instituições com maior número de representantes. Aqui em Florianópolis, a gente vê facilmente, que a gente passa aí na região da Universidade Federal, a super pista de atletismo que tem ali. Então, a UFSC, no caso, ela vai muito no atletismo. Olha, mas fala da pista me deixa até emocionado, porque eu fui o idealizador daquela pista. Aí, né? A nossa pista era de carvão, eu era professor de atletismo, e eu disse, nós temos que mudar isso. Aí escrevi a universidade como local de pré-Jogos Olímpicos, aí recebemos a bolsa do Ministério do Esporte para fazer a pista. E aquela borracha ali, a borracha de Pequim, é igual de Pequim, Jogos Olímpicos de Pequim. É referência nível internacional 2, para realizar competições internacionais. Então a pista ajudou também a desenvolver o atletismo. Mas o atletismo sempre foi forte na UFSC, né? Mesmo na pista de carvão. Mas agora a ferramenta é muito melhor, a qualidade, né, oportuniza uma melhora do nível técnico dos nossos atletas. Aquela borracha é tão interessante que quando você pisa com a sapatilha, qualquer pista você pisa, ela trava e continua. Né? Aquela borracha, tu pisa e ela te projeta de volta. Então ela melhora muito o rendimento, né, nas provas de atletismo. Então, inclusive, alguns eventos realizados pela federação, que a sede é em outro lugar, às vezes Florianópolis recebe a parte do atletismo, né, pela pista. Sim. Essa é uma situação, se bem que eu acho que poderia ser muito mais explorado nessa dimensão de trazer competições, né? Mas ainda não se tem banheiros próximos, não se tem ainda locais apropriados para o atleta se preparar para aquecer. Ainda falta uma estrutura melhor que poderia até alavancar outras competições ali. Nos últimos anos até nós temos realizado nossas competições de atletismo em Timbó. Timbó também. Timbó até porque tem uma estrutura muito grande. Uma estrutura boa lá. E como o nosso coordenador de modalidade do atletismo é o professor Deraldo, ele leva para, nos últimos 3 ou 4 anos, a gente Professor Deraldo, opa. É isso, conhece? Então ele já leva o atletismo lá para, quando a cidade sede não tem condições de realizar essa competição. Pela ausência de estrutura na nossa pista e também pela dificuldade de levar o material da FESPORT para a UFSC. Legal. Fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando de esporte universitário, as competições programadas para 2023, o eSports, esportes eletrônicos, né, que deram o que falar nesse início de ano, e muita coisa legal com o professor Edson Roberto de Souza e com o presidente Manuel Rebelo. A gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão ND, aqui na tela da Record News Santa Catarina. Tá com a gente desde o início? Tamo junto, chegou agora, chega mais. Estamos trocando uma ideia muito interessante com o presidente da FCDU, Federação Catarinense do Desporto Universitário, comendador Manuel Rebelo, também com o professor Edson Roberto de Souza, que é superintendente da federação. Presidente e professor Edson, primeira pergunta do segundo bloco é sempre a mesma, é fixa. E fico muito à vontade de indagar aos senhores essa pergunta. O esporte transformou vocês? E digo mais, como? Presidente. Olha, a minha participação, Mancha, no esporte universitário começou em 1971. Então, eu comecei como atleta, depois como técnico, participei como dirigente de modalidades e hoje estou na federação como presidente. Então, são 52 anos no esporte universitário e a gente vive isso aí com muitas emoções, cada ano é uma emoção diferente.
no meio universitário, com essa juventude toda, é uma coisa fantástica. E isso nos enche de energia e dá essa vontade de continuar sempre batalhando e lutando pelo esporte universitário. Sr. Edson, você foi transformado pelo esporte? Além de ser transformado, eu, como professor, pesquisador da UFSC, busquei transformar pessoas através do esporte, desde projetos sociais de iniciação esportiva até o esporte e rendimento. Nós temos que ter claro o seguinte, Mancha, o esporte é uma grande ferramenta de desenvolvimento humano. Por quê? Porque ele promove competências, saberes e valores. Competências motoras, competências cognitivas, competências relacionais e competências pessoais. Todas essas competências anteriores, elas desagam na pessoal. Então, como competência cognitiva, o esporte ajuda a tomada de decisão, ajuda na percepção, ajuda na análise e síntese. Como competência afetiva, ajuda na integração, ajuda na troca, na corresponsabilidade, na cumplicidade. Como competência motora, todas as valências físicas possíveis, né? Velocidade, resistência, determinação. Então, todos esses valores, essas competências e saberes, elas desagam no esporte, através do esporte, no ser humano, formando ele para a vida, formando ele como cidadão. Então, não tem... Se as políticas governamentais tivessem abraçado o esporte como uma grande ferramenta de promoção e desenvolvimento humano, olha, os hospitais agradeceriam, a saúde agradeceria. E o esporte, a política pública que retira das ruas crianças, jovens em situações sociais adversas e formando o cidadão, né? Acho que sem o esporte e a educação, tranquilamente a criminalidade diminuiria muito nesse país. Professora, então, a tua raiz do esporte é o judô? O professor é faixa preta? E mais uma pergunta, ainda dá umas emboladas assim quando vem um tatame ou o kimono tá guardado? Eu corro dessa aí. Então, no judô tudo tem a sua fase. Na Universidade Federal eu fui professor nessa disciplina. Foi meu professor. Aí, ó, tem aqui o meu aluno aqui. Era um bom aluno, disciplinado? Olha, ele procurava fazer umas enganadas, mas ela não pegava. Ele tem uma história para contar, mas eu acho que não é aqui que vai contar esse teu sei que tu tirou durante a nossa participação. Mas passou bem, passou bem. O senhor faixa preta? Faixa preta. Mas a minha participação mesmo mais foi no atletismo, nos Jogos Universitários. Também fui goleiro de handebol em 1971. Participei dos Jogos Abertos também como atleta pela equipe de Joinville, no revezamento 4x100, quando eu estudei na primeira escola de educação física que foi criada em Santa Catarina, fui da 2ª turma. Então, o esporte sempre esteve do meu lado. E até hoje continuo praticando as minhas atividades físicas com regularidade para manter esse corpo, né? Esse corpinho, como diz o outro. O professor Edson, a origem é o atletismo, professor? O atletismo, é uma história muito grande com o atletismo, como atleta, como dirigente, presidente da Federação Catarinense, diretor de atletismo da FCDU desde 1980. Então, tem uma história assim envolvida, mais ligada à gestão do que com o praticante. O praticante foi muito no início. Mas, assim, eu queria resgatar aqui uma coisa. Quando nós falamos da importância do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, mas ele vai além, né? Tudo bem, as equipes das instituições vão participar dos Jogos Universitários, perfeito? Certo. Mas, aí podíamos dizer assim, é uma certa elitização, porque nem todos podem participar. Mas, antes desse processo, as atléticas promovem o esporte, as modalidades com todos os alunos do curso, nas várias modalidades. O que acontece é que depois a seleção é feita para representar a instituição. Então, o esporte também é muito de inclusão, ele inclui muito. Entendi. Mesmo se não pode incluir a nível de competição oficial, mas para chegar na competição existe um processo anterior de muita inclusão. Legal. Muita gente participando. Então, não é só essa participação que nós temos durante os Jogos Universitários Catarinenses, no caso de 1.000 a 1.500 atletas. Quer dizer, essa colocação que o professor Edson colocou, já existe uma seletiva dentro das próprias instituições dessa inclusão dos alunos no meio esportivo. Então, isso é muito importante e só vem trazer As atléticas que são filiadas às universidades e as universidades, a federação é que promove todo esse processo de inclusão, né? Legal. Muita gente participando. Presidente Rebelo, hoje quem são os grandes nomes do esporte universitário? Digo, as federações. O senhor falou Santa Catarina, São Paulo, sempre entre as primeiras ali. Isso. Tem a turma
lá do Nordeste também, que está sempre firme, né? Isso, hoje se destacam principalmente nas modalidades coletivas, o São Paulo, Santa Catarina, que estamos sempre entre os primeiros, e Ceará, Brasília. E Rio de Janeiro, né? E Rio de Janeiro. Não tanto Rio de Janeiro, Pernambuco. Existe uma alteração entre Pernambuco e o estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo tem algumas imagens, desculpa interromper o presidente, da pista que a gente comentou há pouco, né? Isso. Da pista da UFSC que a gente comentou no primeiro bloco aí, ó. O pessoal treinando, isso aí foi o Jux, alguma edição do Jux, que teve as competições lá na pista. O salto em distância foi bem, hein? Eu era diretor do Centro de Esportes quando a gente fez essa pista e foi o maior legado que eu deixei para a universidade. O esporte universitário está também na areia da praia. Temos a versão beach dos esportes universitários, presidente. Isso, esse ano nós vamos ter os Jogos Universitários de 23 a 29 de abril, na cidade, em São Luís do Maranhão. Ó, estamos vendo algumas imagens também. O ano passado a competição foi em Canoa Quebrada, no Ceará. Ceará, né? Isso aí? Foi? É. E tivemos a participação não muito grande das equipes catarinenses, mas o que é que leva ao troféu eficiência no final do ano, que vai ter agora os melhores do ano? É a sua participação durante todos os calendários da CBDU. E quando se trata de evento a nível nacional, de um beach o esporte da praia? O esporte de praia, o que acontece? Santa Catarina não participa por falta de recursos, então aí fica complicado. E como essas competições geralmente são no Nordeste, a gente fica um pouco prejudicado. Legal. Se a gente participasse de todas essas etapas a nível nacional, certamente nós ficaríamos todos os anos entre o primeiro, segundo ou terceiro lugar. E esse ano nós vamos receber o título de Troféu Eficiência como quinto colocado. Legal. Como tem acontecido nos últimos 10, 15 anos. Tem uma pergunta para vocês que é a seguinte: percebi nas competições universitárias a chegada dos e-esportes, os esportes eletrônicos no quadro de modalidades. É uma forma de atualizar também, de chamar a atenção desses atletas mais jovens, ter mais participantes. Vejo que isso aconteceu nas Olimpíadas com o skate, com o surf. Mas quem está fazendo a gestão do esporte hoje em qualquer parte desse país ou do mundo tem que entender um movimento muito constante de novos esportes que estão surgindo com essa juventude aí. Nós não podemos agora ficar analisando os esportes tradicionais da nossa geração em detrimento de esportes novos que vão surgindo. Como é que você pode deixar de fora numa Olimpíada surf? Você viu o sucesso que foi? O skate. O skate. Então a gente tem que abraçar essas novas manifestações esportivas que surgem com a juventude e que é uma manifestação mais contextualizada possível, que é o nicho que os jovens estão vivendo, e tem que abraçar. Quem está na organização tem que abraçar esses movimentos, né? Eu acho que não pode censurar nenhum tipo de modalidade, tem que abraçar todas, se possível, né? Legal. A nossa participação, inclusive, nesses jogos, Mancha, tem sido assim, bem forte. Inclusive, o ano passado teve a equipe da UFSC. Campeã, né? Campeã. UFSC Titans. A UFSC, e teve a equipe da FURB também. Então, tem uma equipe muito forte e hoje o número de participantes é enorme. Então, a gente não pode relegar isso aí, dizer que esse esporte não está vindo com tudo. E a gente tem que saber, o momento é esse, o esporte que realmente a gente tem que valorizar. E as pessoas que praticam esses esportes eletrônicos hoje estão se profissionalizando. Sim. É muita grana envolvida. Eu tenho o CSGO, que é o de tiro, né? Sim. De tiro ali. Tem o FIFA, o futebol, que é o do futebol. Tem o LoL, também, que é o League of Legends, que a galera gosta muito, pratica. Acho que o UFSC Titans, se eu não me engano, ganhou nessa ou no CSGO o prêmio que eles venceram. Na minha época, a mãe dizia pra gente: larga o videogame, vai brincar um pouquinho. Larga o jogo de botão. Hoje fica um pouquinho mais no videogame, que pode dar um futuro aí. Muita gente em competições com premiações muito, muito altas mesmo. E tem a CBDU tem a carreta itinerante que passa por todos os locais. Esse ano teve em Joaçaba, durante uma semana, e a participação foi muito grande. Então, vamos tentar trazer para esse ano novamente essa carreta que nós vamos ter, além dos Jogos Universitários Catarinenses em Joaçaba, pela terceira vez, quando tivemos o prazer de ter, em 2005, a presença do governador, na época deputado, e o secretário hoje, o professor Aristides Simadon. Então,
vamos procurar trazer tanto o governador como o professor Simadon para esse nosso evento em Joaçaba. Legal. Não vou botar vocês em bola dividida, mas no início do ano tivemos a polêmica, quando a nossa ministra dos esportes, Ana Moser, disse, jogadora de vôlei, feríssima, declarou que os esportes não eram esporte. Tenho certeza que ela vai rever aí os seus pensamentos, porque é esporte sim, e olha, muito praticado, como foi o skate. O skate chegou nas Olimpíadas e eu acho que falta pouco para os esportes também se tornarem esportes olímpicos ou, como o comitê já disse, talvez uma Olimpíada, melhor dizendo, dos esportes, separada da Olimpíada de Verão, aquela tradicional que a gente conhece. Vai chegar lá, né? Acho que sim, eu acho que a ministra vai inclusive rever essa fala que ela teve, porque o esporte é tudo isso, né? Não vamos deixar de lado um esporte que hoje está no meio dessa juventude e a gente não tem por que dizer o não. São atividades esportivas sensório-digitais e não dá para desprezar, né? Na verdade... Deixa eu anotar aqui, peraí, deixa eu anotar. Sensórios digitais, nunca tinha ouvido isso aí, peraí. Não, Vou procurar depois, professor. É porque ainda se tem um conceito arraigado de que o esporte é só aquele que o corpo está em movimento, que é com a presença de bola. Fosse assim, outras modalidades não seriam consideradas esportivas, como foi citado o xadrez, né, jogos de salão. Mas assim, a gente tem que entender que qualquer manifestação esportiva ela tem 3 estruturas básicas, que é o exercitar, a exploração, que é o fazer de conta, que é a imaginação, e que é o social, que é a regra. Aí, então, essas 3 coisas estão inseridas no esporte também. Legal. Entendeu? Então, essa questão conceitual, mas o Rebelo acho que colocou muito bem. A Ana Moser foi uma atleta de ponta, referência para todos nós do voleibol catarinense e brasileiro. E ela, daqui a pouco, assessorada, vai dar o caminho correto aí, sem problema. Bom, já temos definidos. Tem 2 competições que são muito grandes aí envolvendo o esporte universitário, que é o JUCS, os Jogos Universitários Catarinenses. E depois, na sequência, o JUBS, que é os Jogos Universitários Brasileiros. Coincidentemente, esse ano, as 2 competições em Santa Catarina, presidente. Isso aí. Primeiro JUCS, é isso? Primeiro JUCS, 17 a 22 de julho, em Joaçaba. Nós assinamos o caderno de encargos com, na época, o reitor da universidade, o professor Aristides Madon, hoje secretário de Educação. E os Jogos Universitários Brasileiros, que vão ser de 8 a 22 de outubro, que o prefeito abraçou a causa lá, então nós temos a só agradecer à cidade de Joinville. E podemos dizer que durante essa nossa gestão, nós tivemos 2 jogos universitários e vão ter um terceiro, em 2007 em Blumenau, 2010 em Blumenau e agora em 2023 novamente em Santa Catarina, Jogos Universitários na cidade de Joinville. E também aqui a gente fez, em 2012, realizamos o Campeonato Mundial de Handebol Universitário. Então a gente está sempre, na nossa gestão já fizemos grandes realizações aqui no estado de Santa Catarina. E antes da gestão do Rebelo, nós fizemos 2 JUBs também. 2 JUBs, um em 97 e outro eu acho que em 86. 86. A gente está chegando na reta final, mas quero perguntar para vocês, o calendário 2023 ainda tem outras competições, né? A gente falou do JUCS, falou do JUBS, temos outras competições, vamos ter na praia, vamos ter outros eventos espalhados pelo ano. Isso, nós temos agora em março a Assembleia Geral da CBDU e lá vamos ter os melhores do ano, onde muitos atletas catarinenses irão receber o prêmio, a própria federação vai receber a 5ª colocação nesse evento. Em abril nós vamos ter os Jogos de Praia, que vai ser em São Luís do Maranhão. Em maio, os JUBs de futebol, da qual o Havaí Kinderman deve estar presente. Isso. Em julho, aí depois tem só corrigindo, pessoal, Havaí Kinderman não, Uniarp. A Uniarp. O Havaí Kinderman representa a Uniarp. Entendi. Que a Uniarp oferece bolsas de graduação a todas as nossas atletas. Entendi. E também colabora com uma certa quantia financeira. Então, nós representamos a Uniarp, como nos Jogos Abertos nós representamos a cidade de Caçador. Que nos banca lá, né? Temos ainda, Mancha, em julho, de 28 a 8, as Universidades, que é o 2º maior evento poliesportivo do mundo, só perde para Olimpíadas, mas a participação de mais de 180 países, que vai ser na China, esse ano, em Guangzhou. Guangzhou, na China. Guangzhou, na Aí, China. E depois vamos ter aqui o brasileiro, né, que vai ser de aliás, vai ser como eu já falei, de dia 8 a 22 de outubro. E aí tem um calendário final, que agora não estou... a última competição do ano.
presidente trouxe a colinha ali, não É, faz tem parte, a cola faz parte do aqui show, para não tem saber, problema. porque é Pode dar uma olhadinha. é muita competição. São muitas informações. Os Jogos Mundiais de Universidade de Verão, esse de Chengdu, e é isso aí mesmo. E a FISU América Futsal Rugby 7, que ainda está a ser definido. Presidente, para a gente terminar, nosso tempo está terminando. Sei que existe um grande projeto aí do Museu do Esporte Universitário. Conta um pouquinho essa história aí. Então, Mancha, nós temos aqui na nossa sede, na Rua Álvaro de Carvalho, nossa sede que funciona ali desde 1956. E como agora nós passamos para um outro local, nós queremos aproveitar aquela sala. O espaço. É um projeto para resgatar todo esse material que nós temos. Até falei que o professor lá de Joinville, que da época foi o senhor Milton Pereira, ele deixou um material muito grande, um legado para a federação, que vai servir como material de pesquisa. Então, nós temos essa intenção de trazer esse projeto, falar com o secretário de Educação para nos apoiar nesse projeto do Museu Universitário. Vai ser muito bom para as pesquisas dos nossos universitários. Então, só temos a marcar o dia da inauguração e você vai ser convidado. Ah, estarei lá. Resgatar a história, preservar a identidade da instituição, né? Legal Não se demais. pode perder, né? Agradecer muito a presença de vocês, tá? Nosso tempo chegou ao fim. Tinha que ter mais um bloco. Vou pedir pro chefe aí mais um bloco para a semana que vem, porque o papo tá muito bom. Quando a resenha é boa, passa muito rápido. E conversamos hoje no Conexão ND com o presidente da FCDU, Manuel Rebelo, e com o superintendente da Federação Catarinense do Desporto Universitário, professor Edson Roberto de Souza. Conexão fica por aqui. Semana que vem a gente volta, quinta-feira, às 10h30, com mais um papo interessante aqui na tela da Record News Santa Catarina. Até lá!